Palavras que abrem feridas, que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Sinto-me cada vez melhor, meu corpo é abençoado por Deus, sou suficientemente forte para superar a enfermidade, a força divina me cura de todos os males, meu organismo é muito forte, eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das suas palavras. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Obrigada a todos. Então, uma vez mais, boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos a esta casa de orações, onde com certeza cada um é portador aí de um recadinho, de um pedido, de um amigo, de um familiar. Então aqui realmente é o local onde se deposita esses pedidos, essas vontades. E com isso, então, nós abrimos hoje os nossos trabalhos, pedindo à espiritualidade amiga que possa nos envolver, que possa nos manter coesos em uma ideia de entendimento sobre tudo aquilo que vamos escutar essa noite. Vamos fechar os nossos olhos então, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo. Agradecendo por estarmos aqui, agradecendo pela visita do nosso irmão que veio lá do norte da ilha nos brindar nesta noite, trazendo aí o seu amigo Flávio para tocar algumas coisas para nós. Então, dentro deste sentimento de agradecimento, nós dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, livra-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, pedimos ao mentor do nosso irmão que possa envolver e que ele abra seu coração, trazendo uma alegria para nós aí. Tá bom? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma alegria para mim vir aqui no Passa 20, aqui no Núcleo Espírita da Fé e Caridade, desde a primeira vez que eu fui convidado. Que eu lembro que ainda a primeira vez que eu vim aqui, o céu estava aqui, foi uma experiência fazia muitos anos que eu não via. O Sérgio ou o César, a Marielle, nossa irmã querida, que nos convida, nos dá essa oportunidade, né? E realmente a gente vem de longe, mas a gente vem com o coração assim, cheio de alegria e de esperança, porque sabe que aqui tem uns abraços assim, muito gostosos, né? Tem um sorriso, tem uma boa noite. Aqui tem uma energia realmente que eu gosto de ver numa casa espírita. Tem algumas casas espíritas que parece que está todo mundo muito assim, bacambúzio, meio taciturno, né? E aqui não, a gente vê que as pessoas aqui estão vivendo o Evangelho na alegria, né? E a outra coisa também é perceber que os nossos irmãos dirigentes, muitas vezes, eles têm a vantagem também de que eles enxergam, às vezes, a vida, outra vida da gente, né? Como, por exemplo, o nosso irmão Rafael Cabral hoje foi
apresentado como Flávio, com certeza disse uma outra vida dele. Acontece. É isso, né? Ele está vivendo várias vezes. Então, eu não se vou pegar. Mediunidade dessas coisas, mas está só falando que a gente está protegendo. E dia 6 de junho de 1944 era uma terça-feira como hoje, coincidentemente. E aconteceu nesse dia um fato histórico muito importante que mudou a face do nosso planeta, com muitos acontecimentos, mas esse em especial teve um impacto muito importante na história do planeta. 6 de junho de 1944 aconteceu o famoso dia D. O dia D, no jargão militar, ele é considerado aquele dia assim, do início de uma operação, do início de uma batalha, do início de uma atividade voltada para a questão da guerra, né? Mas esse dia, 6 de junho de 1944, ficou conhecido como o dia D, porque foi nesse dia que as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, que é uma região costeira do norte da França, ali naquela região chamada Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. Desembarcaram tropas aliadas em 5 praias da Normandia, como eu falei, uma região da França, para tentar, e foram bem-sucedidos, acabar com o domínio nazista na Europa. Nesse período, em 1944, junho de 1944, por exemplo, a França e muitos outros países, como Polônia, o noroeste todo da Europa, estava dominado pelos nazistas. E nesse dia, tropas aliadas, comandadas pelos Estados Unidos, também tinham soldados canadenses, também tinham soldados franceses, eles desembarcaram numa manhã cinzenta do dia 6 de junho de 1944, e que coincidentemente hoje eu fui conferir, conversar com vocês sobre esse tema, e também era uma terça-feira, achei interessante, né? Aquele dia foi uma terça-feira e hoje uma terça-feira, e vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver com essa 20, com a Normandia, com a Segunda Guerra Mundial, que mudou a história da humanidade, quando se iniciou então a vitória sobre os nazistas. Essa campanha foi bem sucedida, milhares de pessoas morreram, entre civis e militares, mais militares naturalmente. Mas esse dia ele vai trazer para a gente uma história inesquecível, que assim como mudou a história humana, talvez possa mudar também a história de cada um de nós. Muitas vezes, nós precisamos, de alguma forma, que algo muito drástico aconteça para que a gente possa fazer, de fato, algum tipo de mudança na nossa vida. É interessante, como muitas vezes nós temos um pouco de ciência de que algumas coisas não estão funcionando na nossa vida, aquele comportamento não é bem assim, aquela história mal resolvida não é bem assim, mas a gente vai meio empurrando com a barriga, vai deixando para depois, não enfrenta aquela dificuldade, né? E a não ser no passa 20, né? No passa 20 é que ninguém empurra nada com a barriga, todo mundo já resolve, já vem, já resolve na hora. Não. Eu estou falando dos outros bairros, da Palhoça, né? Brincadeira. Mas o que acontece? Nesse dia, os aliados desembarcaram na praia, é considerada a maior operação de guerra da história. Desembarcaram muitos homens, muitos carros, foram vários navios, né? E o famoso cineasta também americano Steven Spielberg, em 1998, então já faz um bocadinho de tempo, né? Lançou um filme que é considerado até hoje uma obra-prima, e talvez o filme mais importante sobre guerra que já foi feito, que chama O Resgate do Soldado Ryan. Né? Alguém aqui viu esse filme? Pode levantar a mão aqui. Opa! Então vocês vão me ajudar a contar um trechinho da história? Porque é interessante que esse filme ele começa exatamente no dia D, com o desembarque das tropas aliadas nessa praia, nessa região. Foi 5 pontos dessa praia da Normandia, que é uma região da França, né? E o Spielberg, ele pegou um fato verídico, 2 fatos verídicos,
e juntou numa obra de ficção. Então ele criou um fato, mas baseado em fatos reais. De fato, foi esse período da guerra, e a história que aconteceu, que ele conta no filme, aconteceu numa outra situação nos Estados Unidos, também a respeito disso que a gente vai relatar. O que é interessante é que nós vamos dar um salto no filme. Como é um filme já bem antiguinho, não tem problema a gente fazer spoiler, né? Porque se fosse série de Netflix, eu já ia sair e bater de boa, você já tem falado. Como é um filme muito antigo, quem não viu talvez se interesse em ver, mas quem já viu já conhece a história. Mas é interessante que o filme tem alguns cortes, e eu vou fazer um corte saindo lá desse desembarque dos aliados na Normandia, e nós vamos para a Normandia também, mas muitos anos depois, onde um soldado idoso está visitando um cemitério cheio de lápides daqueles muitos soldados americanos e de outras nacionalidades que faleceram nas praias da Normandia durante a invasão para a retomada da França dos nazistas, e ali foi reconquistada toda a Europa. Então nós vamos ver um soldado já bem idoso na frente de uma lápide, e ele cai de joelhos na frente dessa lápide, e na frente dessa lápide está escrito lá Capitão Miller. Aí a gente vai voltar novamente para a cena lá do passado, 6 de junho de 1944, um capitão chamado, esse Capitão Miller, que estava nessa lápide, portanto já desencarnado, ele desembarca junto com vários outros soldados também na praia, chega na praia para a retirada dos nazistas, e ele recebe então um comunicado via as comunicações da época do famoso general Marshall, George Marshall, um dos generais mais importantes americanos durante a Segunda Guerra Mundial. E esse general mandou uma ordem muito inusitada. Essa ordem diz assim: é para encontrar, resgatar e mandar de volta para os Estados Unidos um soldado chamado Ryan. Por isso, o resgate do soldado Ryan. Estão acompanhando? Quem não conheceu o filme? Quem conhece o filme, se eu falar alguma coisa errada, você levanta a mão e me ajuda a contar um pouquinho. Então, esse Capitão Miller, quando ele recebe a ordem, era uma ordem do comandante, um dos principais comandantes lá, diretamente do general, que era o quê? A cena corta novamente, vai para os Estados Unidos, o quartel-general lá nos Estados Unidos, e uma funcionária lá do Pentágono, enfim, do Exército, recebe uma comunicação de uma mãe que recebeu 3 cartas, iria receber do governo americano 3 cartas de 3 filhos mortos em combate. E alguém chama a atenção: puxa, mas essa mãe tinha 3 soldados, 3 filhos que estavam servindo durante a Segunda Guerra, e todos os 3 morreram em combate. Quando essa funcionária vê isso, ela pede, vai falando, tem toda a hierarquia militar lá, primeiro como capitão, depois o general, depois o coronel, até chegar no general. Quando esse grande general, né, considerado, inclusive ele ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, o general Marshall, que ele fez um plano, inclusive ajudou a fazer um plano para recuperar a Europa, que estava arrasada na Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas foram derrotados. Né? E ele, quando vê, ele diz assim: não é possível. Essa mãe, ela tem 4 filhos. Todos os 4 filhos serviram na Segunda Guerra Mundial, e 3 desencarnaram. Só tem um que ainda está encarnado. Ele não usava essa linguagem, porque eu acho que ele não é espírita, né? Então, um só vivo, 3 mortos e um vivo. Como é que eu vou mandar 3 cartas para uma mãe com as condolências, que o governo americano tem todo, né? Chega lá, o cara, eles têm todo um ritual, né? Em honra àquele soldado falecido em combate, né? Mas ele disse assim: não, eu não vou fazer isso, eu não vou mandar 3 cadáveres para uma mãe, sendo que ainda tem um filho dela. Aonde é que está esse filho? Aonde estava o soldado Rai, que inclusive era o caçula desses 4 irmãos, filho da mesma mãe, naturalmente. Ele já estava lá na Normandia. Porque quando houve o desembarque dos soldados ali na praia, aqueles barcos, aquela tomada das praias, né, que os alemães já estavam esperando eles, então tem muitas baixas já no desembarque, na madrugada, de surpresa, muitos aviões foram mandados para a Normandia, e muitos paraquedistas eles soltaram depois das linhas inimigas, ou seja, aqui os alemães já estão todos preparados aqui, esses aviões passaram lá por cima, e muitos paraquedistas soltaram lá depois da linha inimiga, ou seja, lá no meio, onde que já dominado pelos alemães, nessa região da França. E um desses soldados era exatamente o 4º
filhos dessa mãe, o único ainda vivo. O comandante não teve dúvida. Era uma das coisas mais difíceis e mais impossíveis de fazer, resgatar um paraquedista que estava dentro das linhas inimigas, na maior operação de guerra que já existiu na história humana, mas o general mandou essa carta, mandou essa ordem, o capitão Miller recebeu e ele podia escolher 7 homens, então foram 8 homens. O capitão Miller mais 8 homens. O capitão Miller, feito pelo grande ator americano Tom Hanks, né? Bem conhecido. Enfim, quando eles recebem, e isso já há um questionamento, quando ele escolhe esses 8 homens, mas por que nós somos 8 homens que nós vamos ter que atravessar, entrar lá na linha inimiga, sem os recursos, não podia ir com tanto, nada, só com os armamentos mais básicos assim, para resgatar um homem. Então nós vamos colocar em perigo a vida de 8 homens para resgatar um soldado. Mas quando eles viram a história, que era o único filho vivo de uma mãe que já tinha dado 3 filhos para a defesa da pátria, na verdade a defesa do planeta todo, né, do jogo nazista, eles aceitam naturalmente, também na arquividade não tem muita conversa, e eles vão em direção ao soldado Ryan, e nesse meio tempo, claro que eu não vou contar o filme todo, né, já tem gente dizendo, ai, está dando muito spoiler, né? Mas quem viu está recordando um pouco. O que acontece durante essa entrada que é muito complicada, né? Vários desses 8 homens falecem durante o combate, alguns têm crise nervosa, ficam com pânico, uma situação muito séria. Já era difícil combater os alemães daqui, com toda aquela estrutura. Imagina tu ter que entrar dentro da linha inimiga para lá resgatar um paraquedista que estava fazendo combate lá numa determinada ponte, dentro já da França dominada pelos nazistas. Eis que, quando eles encontram o soldado Ryan, já não eram mais os 8 homens, já tinha nesse meio caminho falecido uns 2, aí um terceiro vai falecer também ali nesse combate, quando eles encontram o soldado. Quando chega lá, pasmem, o soldado Ryan viu a carta do general Marshall, George Marshall, que era para eles ir com aqueles homens que ele ia ser mandado de volta para os Estados Unidos para ser entregue à sua mãe ainda viva. O que o soldado Ryan faz? Quem lembra, me ajuda. Quem lembra? Hã? Ele não quer voltar. Por que ele não quer voltar? Porque ele se sentiu que ele tinha um compromisso com aqueles soldados que estavam lá, que já eram poucos, todos cercados pelos alemães, né? Então ele estava defendendo uma ponte, na verdade, para os alemães não atravessarem mais aquela ponte, para os que estavam na praia quando eles chegaram, né? O que ele entende assim, poxa, mas se eu for embora daqui, com esses que vieram para me resgatar, eu vou deixar os meus companheiros sozinhos. E já tem pouquíssimo aqui, praticamente morte certa, menos uma pessoa. Então ele, apesar de toda essa operação fantástica para resgatá-lo lá no meio da guerra, ele diz assim, não, eu vou, porque eu não vou deixar meus companheiros. Aí imagine o capitão Miller, que levou ele mais 7 homens nessa missão tão complexa e difícil para resgatá-lo, para levá-lo de volta. Chega lá, o cara não quer ir, e aí eles têm um diálogo ali. Quem faz o soldado Ryan é um grande ator também americano, Matt Damon, que já ganhou um Oscar também, um grande ator também. Nessa época ele não era muito conhecido aí. E aí o diálogo se traga assim, o que o capitão Miller vai fazer? Como é que vai obrigar o Ryan a pegar os poucos homens que sobraram, amarrar o cara para levar ele de volta lá para a praia para mandar para os Estados Unidos, né? Aí o que ele, poxa, mas ele está sendo digno, ele está sendo honrado. Apesar de que ele soube, na hora ele lê a carta que os 3 irmãos morreram, que a mãe estava sozinha esperando ele vivo, mas mesmo assim a dignidade da tarefa que ele estava ali para não deixar os seus companheiros em maus lençóis, né? Ele resolve, não, eu vou continuar aqui. Aí o que o capitão Miller e os homens que tinham sobrado, uns 4 assim, faz? Também fica naquela posição de combate para defender aquela ponte, e nisso, já vou encerrar essa parte, senão a gente vai contar o filme. Essa é a cena mais emocionante do filme, e esse filme, se vocês forem no YouTube e vocês estiverem curiosos, vocês botam lá, é só essa parte que tem as fotos dessas partes. Inclusive o capitão Miller é alvejado durante esse combate com os alemães, que tem tanques, tudo, eles estão só eles, né, fisicamente com armas, os alemães estão com tanques, com estrutura, né?
o capitão Miller também é alvejado e está para morrer. Quando ele está para morrer, essa é a cena que eu quero fixar a nossa reflexão de hoje. Quando ele está ali morrendo, já alvejado, abatido, né, pelos alemães, vem então o soldado Rai e vê ele no chão, e ele estende a mão e ele se aproxima, e ele já está muito fraco, o sangue indo embora, a vida do corpo físico indo embora. Ele chama, segura aqui assim no pescoço, aqui na gola, assim, puxa o soldado Rai para lá perto, e ele fala uma frase fantástica que é o que eu acredito que pode, deve, deveria, poderia e pode mudar a nossa vida aqui, nessa mesma terça-feira, não aquela terça-feira lá, a terça-feira de hoje, porque ele simplesmente diz no ouvido do soldado Rai: faça por merecer. E falece. A cena corta para aquele que eu já disse lá, o soldado Ryan velhinho, de lá na frente, visitando o túmulo desse capitão que, portanto, ficou lá na Normandia. Muitos corpos foram enterrados na própria França, não foram para os Estados Unidos. E ele está visitando um cemitério imenso, com várias lápidas. Ele cai nos joelhos e está toda a família dele atrás. E ele chama a mulher, esse idoso, o soldado Ryan, idoso. Ele chama a mulher, ele chorando em prantos, olhando para o túmulo do capitão. E ele pergunta para a esposa: minha querida, eu fui um bom homem? Eu fiz por merecer esse sacrifício? E aí ela olha para ele: sim, meu querido, você fez por merecer. A nossa pergunta hoje, que o Rafa vai nos ajudar a meditar agora também com a ajuda da arte, sair da arte do cinema para a arte ao vivo aqui da música, da poesia. A pergunta que eu quero fazer para todos nós hoje, inclusive, principalmente para mim e para o Flávio, não para o Rafael, depende da encarnação que ele está olhando aí. A gente tem que se perguntar, meu Deus, mais cedo ou mais tarde, eu estou fazendo por merecer? Todos nós somos almas libertárias. Será que eu estou fazendo por merecer? Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje o tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar te conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.
Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser um leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar te conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. A nossa vida, meus irmãos, essa vida que a gente tem nesse corpo de carne, ela é muito preciosa. Muito preciosa. A sua vida. Porque não tem duas vidas iguais. A contribuição que você pode dar para minorar o sofrimento desse mundo e construir mais alegria, cura, transformação para melhor, só você pode dar. Porque Deus não cria cópias. Uma vez o professor Zeferino, presidente da nossa casa, que é agrônomo, ele me disse: Luiz, eu já desafiei muitos alunos, ele foi professor da UFSC, muitos anos. Eu pedi para ele assim: pode pegar uma mangueira com não sei quantas folhas, me traz 2 folhas igual de uma pé de mangueira. Não tem nem 2 folhas iguais no pé de uma mangueira. Imagina no planeta todo quantas mangueiras. Não tem 2 digitais iguais. Porque Deus não cria cópias. Então, a nossa vida, a vida do meu irmão aqui, que conhece há tantos anos, conheci a sua saudosa mãe, né? Toda a nossa vida é muito preciosa. A vida de todos nós tem muito valor, porque a contribuição que nós podemos dar, ninguém pode dar igual a gente. Nem o Chico Xavier, nem o Divaldo, nem o Francisco de Assis, nem Maria Teresa de Calcutá, ninguém pode dar. A pergunta que a gente tem que se fazer é essa, que é tão desafiante que a pergunta que o capitão Miller fez para o soldado Bryan, quando ele foi resgatado lá no meio dos alemães na Segunda Guerra Mundial, a pior guerra que já teve no nosso planeta. Faça por merecer. A pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, deve ser a primeira pergunta quando acorda de manhã, olhou no espelho: eu estou fazendo por merecer a vida que eu tenho? Ou eu estou vendo tantos os problemas, eu estou reclamando tanto da vida, eu estou com tanta coisa que eu não consigo reconhecer o valor do presente, da riqueza, que é essa minha vida aqui agora, com todas as dificuldades que ela tem. A gente se devia fazer essa pergunta assim. Eu fiz para mim antes da palestra muitas vezes. Cada vez que faço a palestra, me desafio a fazer de novo. Quantos espíritos se sacrificaram para você estar aqui, para mim estar aqui, por Flávio, Rafael, o irmão da Maria, para estar aqui, tanto do lado de lá quanto do lado de cá? Você já olhou para a sua ancestralidade? Como vivia seus pais, seus avós, seus bisavós, você já sabe as dificuldades que essas pessoas passaram para passar o DNA que compôs esse corpo que você está usando aí agora? Eu tenho muita honra da minha família, a origem do meu pai é sempre Palhoça. Eu já falei aqui, que você já sabe, ela já deu filho para o meu avô
nunca teve uma geladeira em casa. A maior parte da vida dele, o pessoal às vezes acha até que é um palavrão, irmão, ele usava pomboca, porque não tinha lâmpada. Você sabe que alguém conhece os novos aqui, não sabe o que é pomboca, você sabe? Porque era alimentada com que tipo de combustível? Hã? É que vocês aqui no Passa 20 são chiques, vocês falam querosene, né? Mas nós lá ele falou querosena. Querosena, aquela. E aí era tudo preto assim. A gente acordava de manhã com duas folhas assim pretas. Travesseiro era de Marcela. Falei certo, Marcela? Aí. Meu avô fazia agricultura de subsistência, não tinha terra. Ele plantava de meia com a igreja lá da praia de fora. Sim, o padre ficava com uma parte, o dono do engenho ficava com outra parte, e o restante, quer dizer, era para alimentar a família e ir na vendinha para trocar. Se eu não valorizar o que esse meu avô fez, quem sou eu? O meu pai, a família desse meu avô chamava Arcanjo Cândido da Silva. Hoje, a rua principal, a avenida principal da praia de fora, é o nome do meu avô, não é do meu avô. Ele teve 10 irmãos, só um conseguiu fazer nível superior, meu pai. Andava 30 quilômetros com o pé no chão, sem uma conga, para ir estudar na Palhoça. Todos nós aqui recebemos muito dos nossos ancestrais. Os sacrifícios que eles passaram, a dificuldade que era a vida 20, 30, 40, 50, não é nada comparado. Hoje a nossa vida é muito fácil, meus irmãos, comparado com dessas pessoas. E a gente fica ainda reclamando. Não valoriza a nossa vida. Fica se dando desculpa para não avançar, para não crescer, para não melhorar. E essas pessoas que se sacrificaram tanto para resgatar a gente, para criar uma cidade, as pessoas que construíram as cidades, que fizeram urbanização, quantas e quantas pessoas que se sacrificaram. Poxa, mas aí o Luiz Melo hoje resolveu pegar pesado. Não, mas ainda não acabei, né? Você respeita. E no mundo espiritual? Você tem noção? Você tem noção de quem é seu anjo da guarda? Você já estudou isso na doutrina? O nosso anjo da guarda, que é o cara que está patrocinando a nossa vida, desde antes de a gente reencarnar, é um espírito que já podia estar em outro lugar, um lugar lá muito... Não, mas ele ficou por aqui para dar uma força para a gente, para ajudar a gente. E os nossos espíritos familiares? E os nossos amigos? E os caras que a gente deu trabalho? Os caras, enquanto lá, vamos dar uma chance. Vamos botar um dia o Luiz Melo, que é meio errado, mas vamos botar o Rafael Cabral do lado dele para cantar uma musiquinha, né? Para quebrar. E esses caras do mundo espiritual, eles nos resgataram muitas vezes, né? Não foi do nosso lado. Vocês aqui no passamento, eu acho que todos devem ter vindo do nosso lado. Eu digo, a gente lá do nosso lado. Literalmente, muitos de nós fomos resgatados de regiões de sofrimento. E a gente vem para cá, cruza o braço, fica maratonando na Netflix, fica cuidando mais da vida dos Big Brothers do que da nossa vida, não estuda, não aprende, não se conhece e continua vivendo uma vida como se sua vida não tivesse valor, meu irmão. Não pode. Assim como aquele capitão disse para ele, para aquele só, faça por merecer o sacrifício das pessoas pelas quais você está aqui hoje, vivo, dentro desse corpo, dessa matéria, que isso aqui é uma bênção. Isso é o nosso instrumento de crescimento, de aprendizado, de cura. Ah, mas Lusimela, que você não passou pelas dificuldades. Ah, é? As noites escuras, as dificuldades, as dores, o sofrimento, as perdas, as injustiças, as humilhações. Meu irmão, e o sacrifício de Jesus? Nós lemos, respira mais um pouquinho, e agora nós vamos para o cara. Vocês já leram como é que foi a vida de Jesus para cá, há 2 mil anos atrás? O que ele teve que fazer para poder chegar no nosso nível aqui, para trazer a mensagem do Evangelho? Vocês entendem o sacrifício desse homem? Desse espírito? Por quê? Por nós. Ele é esse capitão Miller e todos esses espíritos de escola que vieram dessas esferas, né, para nos resgatar, para criar condições para a gente estar hoje aqui reunido, com as bênçãos dos conhecimentos
conhecimentos que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem de mudar a nossa vida para melhor, mas não é amanhã, não é na próxima encadernação, não é daqui 2 anos, não, é cada minuto da nossa vida. Respirar profundamente e perguntar assim, eu estou fazendo por merecer essa bênção que eu recebi, essa vida maravilhosa, essa oportunidade pela qual tantas pessoas se sacrificaram. E é por isso que o Rafael vai nos mostrar que quando a coisa aperta mais, ainda tem esse cara, continua o tempo todo, indo lá para a Normandia, espiritual nos resgatar. Jesus está sempre conosco. Se tens fé, não te aflijas, noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia as perezas da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Meus irmãos, a vida de cada um de nós não vale pelo valor apenas da nossa vida, mas pelo valor de todas as vidas que colaboraram para você estar nessa experiência educativa e iluminativa. A grande pergunta que nós precisamos nos fazer é também assim: qual a melhor maneira de eu fazer por merecer o resgate da minha alma? Nós somos almas em resgate. Todos nós, sem exceção, somos o soldado Ryan. E um dia a gente vai precisar se perguntar: eu fiz por merecer? Se você perguntasse hoje para as pessoas que lhe conhecem, e olha que o soldado Ryan teve a coragem de perguntar para a pessoa mais difícil, né? Que é a esposa, né? Porque se tem alguém que conhece o homem, é aquela que o acompanha e
vice-versa. E ele perguntou exatamente para a mulher que o acompanhou. Não foi nem para os filhos, nem no trabalho dele, nem para o general, não. Foi para a esposa dele. Querida, eu fiz por merecer o sacrifício desses outros para me resgatar. Então, qual a melhor maneira que você tem, que você pode, hoje, não é na próxima casa, nem amanhã, nem depois da manhã. Qual a melhor maneira que você olha para a sua vida? Qual a melhor maneira? Hoje que eu posso fazer? Pode ser uma coisa muito pequena, meus irmãos. A gente acha que não quer dar... mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. E a gente vê tantas pessoas, né, vivendo a síndrome de Gabriela. Eu já falei que vocês conhecem, né? A famosa síndrome da Gabriela, do Jorge Amado, né? Cantado pelas cantoras famosas. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, é sempre assim, nasceu assim, vai ser sempre... E você está nessa pasmaceira, achando que a sua vida não tem valor, achando que você não pode crescer um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, ousar um pouquinho mais, viver com um pouquinho mais de alegria, de aprendizado, de buscar, esperando que alguém venha dizer para você: olha, fulano, você tem que trabalhar aquele perdão, olha, fulano, você tem que fazer um curso porque faz 10 anos, né? Estava falando com o Rafael, que é da área de técnica, além de ser músico espírita, é da área da tecnologia. O Rafael estava me dizendo, a profissão que ele tem hoje não existia 10 anos atrás, porque a mudança é rápida. E ele estava me dizendo: se eu não, hoje eu tenho que fazer 3, 4 cursos todo ano, porque senão desatualiza um pouco. O que eu aprendi na faculdade já não é mais, já é outro programa. E o que as pessoas estão fazendo? Estão estacionadas, vendo Big Brother, mais preocupada com a vida dos outros, mais preocupada com o Instagram, da influência, fulana e tal, e a própria vida dela. Podemos fazer isso. A nossa vida é muito valiosa, e eu vou concluir, eu e o Rafael vamos concluir, dando um exemplo para os meus irmãos, um exemplo tirado do Evangelho, que é uma pessoa que era completamente obsidiada. Vocês sabem que existe obsessão, né? Menos no Passa 20, né? Eu digo outros vários, né? E as pessoas, os espíritos lá, inimigo do passado, ou às vezes até alguém querido que não conseguiu encontrar a luz dele, fica por ali. Então, menos no Passa 20 vocês não têm esse problema, mas em outros lugares aí tem essa... E essa pessoa ela era muito obsidiada. Tanto que quando Jesus a encontrou, está lá escrito no Novo Testamento, não estou inventando nada, está tudo na Bíblia, não é? Não é na Bíblia, né? Ela tinha 7 espíritos na conta lá do cara que escreveu lá. E Jesus trabalhou os caras, conversou com os caras lá, né? Jesus ele fazia sessão espírita, não sei por que tanto preconceito com o espiritismo, inclusive na igreja católica. Jesus era o maior espírito que já teve, né? Ele fazia sessão aberta, ele conversava com os caras assim: ô, você está com a carinha assim. Como é que é teu nome? Aí o cara dizia assim: Legião é meu nome, porque nós somos muito... Ele conversava o tempo todo com os espíritos. Ele subiu o Monte Tabor, vem 2 profetas conversar com ele, os 2 mortos. Mas você não pode conversar com os mortos, não? Por que Jesus estava lá com Moisés e com Elias? No Monte Tabor, na Transfiguração, né? Então tudo está ali. E essa mulher, completamente obsidiada, foi considerada, hoje nos estudos, pode pegar os estudos espíritas e de outras abordagens, era uma mulher lindíssima, talvez a mulher mais bonita da Palestina, ao ponto de que ela trabalhava com comércio de sexo, e todos os grandes homens da época, os endinheirados, inclusive os rabinos, que eram todos assim formados, os romanos iam procurar. Ela veio lá de uma origem e tal, mas ela se estabeleceu em Magdala, que é perto de Cafarnaum, ali no lago de Genezaré, né, onde Jesus ia, ficava muito, né, o famoso lago de Genezaré, porque Pedro morava em Cafarnaum, muitos dos apóstolos eram ali nessa região ali que era nesse lago, parece um mar, então uma igreja chamada Mar da Galileia, na verdade um lago, né? E essa mulher tinha uma vida completamente vazia, mas ela era riquíssima. Os espíritos de Irmão X, Amélia Rodrigues, tem várias referências. Ela era rica, ela tinha palacetes, um monte de empregado, porque ela dominava, ela era a mulher mais cobiçada da sua. Mas ela era uma pessoa carente, porque no fundo do coração de Maria, de Magdala, Maria Madalena, ela tinha sede do verdadeiro amor. Então ela era rica, né? O Instagram dela devia ter 10 milhões de visualizações, né? Ela era influência
aplicativo da época dela lá, né? Tinha os homens na mão dela, tudo que ela queria ela conseguia, porque todo mundo tinha medo que ela abrisse a boca, ia ser um bafafá, tanto em Roma quanto na Palestina, nos judeus, nos fariseus, todo mundo, né? Mas essa mulher, ela sinceramente buscava algo. O que ela buscava? O verdadeiro amor que ela não encontrava nesse tipo de vida. E um dia ela ouviu falar do mestre. E ela foi falar com ele. Primeira coisa que ele fez, minha irmã, estás muito carregada hoje. Vamos tirar o tubo aqui, vamos dar uns passos aqui. Ainda não tinha centro espírita, né? Ainda ia levar um bocado de tempo para vir o Espírito Consolador. E ela começou o coração dela. Tem até uma série na Netflix agora, que começa com Maria Madalena, Os Escolhidos. Certa feita, quando ela viu que ali, quando ela olhou os olhos de Jesus, ela entendeu. É esse o amor que eu procuro. Não é o amor da riqueza, não é o amor do sexo fácil, da influência, do status, da vaidade. E uma vez que ela estava bem deprimida, ela tinha muitas crises depressivas, uma célula dela a convenceu, mas por que você não vai de novo falar com o mestre? Ele já lhe ajudou. Mas será que ele vai me receber? Eu sou uma prostituta. Mas ele já não te... Puxa, mas eu ir lá... E ela aceitou. Na madrugada ela pegou um barquinho, atravessou o lago de Genezaré até Cafarnaum, em direção onde estava Jesus, hospedado na casa de Pedro, né? Que Jesus adorava ficar na casa dos outros, né? Ele era bem oferecido. Ele adorava ficar na casa de todo mundo, né? E aí ela chegou lá e conversou. O diálogo está num dos livros do irmão X, vale? Quando assim, mas mestre, eu gostaria de conhecer esse amor. Ela, na nossa linguagem, ela deve ter falado assim, Senhor, eu quero que a minha vida valha a pena. É a vida que eu estou levando, eu tenho um monte de coisa. Eu sou a mulher mais cobiçada, a mulher mais bonita que